Próximo orador inscrito no primeiro expediente é a deputada Miriam Sobreira, que dispõe de 15 minutos da sua inscrição, mais 15 minutos seguidos do deputado Sérgio Aguiar. Dispondo, deputada, de 30 minutos. Vossa Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, Theo Menezes, senhores deputados, senhoras deputadas, ouvintes da Rádio Assembleia e telespectadores da TV Assembleia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao deputado Sérgio Aguiar por ter me cedido 15 minutos da sua inscrição. Eu gostaria de dizer a essa casa que quinta-feira, dia 15 de 11, realizamos no Complexo das Comissões uma audiência pública para discutirmos a licença liberada pela SEMAS no município de Iguatu. Em virtude de várias denúncias por parte da sociedade, de associações e Ministério Público. Foi um requerimento da minha autoria em virtude dessas denúncias e convidamos os órgãos envolvidos para provocarmos uma discussão e pudermos ouvir os dois lados e fazer alguns encaminhamentos. Convidamos para essa audiência pública, que foi presidida pelo nobre deputado Agostinho Moreira, do PV, na Comissão de Meio Ambiente. Convidamos a SEMAS, na pessoa do seu superintendente, o doutor Ricardo Araújo, convidamos o IBAMA, convidamos o COPAN, convidamos o Ministério Público Estadual Ambiental, convidamos a Prefeitura Municipal de Iguatu, a Associação dos Atingidos por Violação dos Direitos Adquiridos de Iguatu, na pessoa do seu presidente. Convidamos todos esses órgãos, porque eu acho que o papel dessa casa é de discutir as questões relacionadas à sociedade, dando oportunidade para a defesa dos acusados e ser mediadora, fazendo encaminhamento e buscando alternativas. É um direito e um dever de cada deputado que está na Casa do Povo, até porque essa casa aqui é mais daqueles que nos colocaram aqui com seu voto, esperando destes parlamentares o apoio quando necessário diante das denúncias que chegam. Essas discussões precisam, sobretudo, ser sadia, ética e de respeito. Não foi o que aconteceu na última audiência pública, onde o presidente precisou encerrar sem nenhum encaminhamento, porque não tinha condições devido às agressões e desrespeito. Incidente lamentável que se repete nessa casa, onde o grito substitui a palavra. Isso só acontece quando os argumentos não conseguem convencer. O que se discutiu nessa audiência foram os crimes ambientais que estão acontecendo em Iguatu, principalmente em relação às lagoas. Deputada Miriam, por favor, depois me conceda Agostinho Moreira. Assim que possível, deputado. Crimes esses comprovados pelo Ministério Público Estadual, pelo IBAMA e pela Controladoria Geral da República. Iguatu é uma cidade na região centro-sul. Deputada, sem atrapalhar, eu queria me inscrever por uma parte. Sem atrapalhar dos Vossa Excelência, que eu estou atento. Certo. Obrigado. Banhada pelo Rio Jaguaribe, Iguatu é uma cidade situada na região centro-sul, banhada pelo Rio Jaguaribe e pelo Açude Sul, onde existe várias lagoas, como eu já citei aqui nessa casa e já falei várias vezes. Lagoa de Iguatu, que deu o nome ao seu nome, inclusive a Lagoa de Iguatu é a maior lagoa do estado do Ceará. E várias outras lagoas, do Baú, do Barro Alto, da Bastiana, da Telha. Essas lagoas servem de drenagem das águas de Iguatu e armazenamento dessas águas. E são muito utilizadas na agricultura, quando no período de estiagem. Essas lagoas é um patrimônio do município e têm sido cruelmente agredidas, aterradas com construção de obras. Eu vou aqui citar, fazer uma explanação das lagoas de Iguatu e como elas estão sendo destruídas. Lagoa do Cocobó, que fica no bairro do Cocobó, foi aterrada e construído casas pela construtora Emil. Multa do IBAMA. E tudo isso que eu estou dizendo, eu estou trazendo essas denúncias, mas são denúncias baseadas em fatos. Denúncia baseada em coisas que... É o IBAMA que está fazendo aqui. O IBAMA aqui notifica a empresa Emil Empreendimentos Imobiliários S.A.,
fica embargado a área de 1,5 hectare à margem da Lagoa do Cocobó, nas drenagens, nas coordenadas. E aqui ele diz, por que ele fez? Instalar obra de aterro de lagoa numa área de 1 hectare, sem licença ambiental, contrariando as normas legais. Isso aqui está uma resolução do IBAMA. Se alguém tiver dúvida, eu terei o maior prazer de repassar para os senhores. A segunda lagoa de Iguatu é a Lagoa Seca. Essa lagoa situa-se na Gamileira, lá na terra do deputado Carlos Manos Marques. Essa lagoa está sendo elaborado um plano de saneamento básico, totalmente necessário, até porque até 2014 todos os municípios vão ter o seu plano de saneamento básico, mas existem outras áreas onde poderia acontecer, gastando-se mais com mais dinheiro. Mas quando se coloca em risco o dinheiro e o meio ambiente e o ser humano, eu acho que tem que ganhar o meio ambiente. E esse projeto, há 5 anos atrás, ele tem um parecer desfavorável da SEMASSE. Inclusive, na época que o superintendente era o doutor Herbert, ele sugeriu que a classe política e as entidades fossem pedir mais dinheiro, mais recursos para fazer em outro lugar. E existe outro lugar onde pode ser feito o saneamento básico de Iguatu. Não nessa lagoa, que passa pela Lagoa Seca, onde pega um sítio, que é a Gamileira, uma comunidade, que de um lado é banhado pelo rio Jaguaribe, do outro lado é banhado pelo Truçu, e mais na frente esses dois rios se encontram num dos espetáculos mais belos da natureza. Então, Iguatu é realmente uma cidade abençoada quando tem a graça de ter 2 rios, um açude e um rio e várias lagoas. Agora eu pergunto, gostaria de perguntar, por que é que há 5 anos atrás a SEMASSE deu essa licença, dizendo desfavorável, assinado por 5 técnicos, e hoje dá uma licença favorável? Lagoa da Bastiana, que é uma lagoa na perimetral, no centro, na entrada da cidade, é uma das lagoas mais bonitas de Iguatu. Ela tem uma APA que foi criada pela lei municipal de 170/91. Ela tem sofrido muito, essa lagoa, como diz a doutora Sheila Pitombeira. Eu tenho muita pena dessa dona Bastiana, porque os esgotos de Iguatu estão caindo, vários esgotos de Iguatu, inclusive de hospital, de cemitério, dentro da Lagoa da Bastiana, in natura. E quando chove muito, o esgotamento volta para as casas dos moradores com dejetos. E essa lagoa está tão poluída que ela não tem mais espelho d'água. Estão sendo substituídos por plantas macrófitas, que são aquelas plantas parasitas que ficam na lagoa. Essa lagoa merecia ser revitalizada, tornando-se um belo cartão postal de Iguatu, onde seria, já que é na entrada da cidade. Nessa lagoa está sendo construído, inclusive com a licença na SEMASSE, inicialmente de mais de 4 mil metros, para uma construção de mais de 9 mil metros. Como pode a SEMASSE dar uma licença de 4 mil metros para uma construção de 9 mil metros? O Centro de Convenções é uma obra estritamente necessária para Iguatu, desenvolvimento para Iguatu, mas poderia ser construído em outro lugar. E nós teríamos 2 obras, a revitalização da Lagoa da Bastiana, como cartão postal de turismo para Iguatu, e o Centro de Convenções em outra área. Mas, assim, o que me chamou... E essas construções, além de invadir a APA, ela atrai o leito e a área de espraiamento da lagoa. E a lagoa agora, o que me chamou mais atenção, o que me fez mais chamar a SEMASSE, chamar a Copan, chamar o Ministério Público Estadual para discutir, foi a questão do aterro sanitário de Iguatu. O aterro sanitário de Iguatu foi construído numa lagoa. Eu acho que é o único lugar do mundo onde se constrói um aterro sanitário dentro de uma área alagável. Onde já se viu construir aterro sanitário, que é tudo que não se usa dentro de uma lagoa. Até porque ainda existe a questão da tecnologia, que ainda não foi definida as regras no Brasil, para onde nós vamos colocar todo esse lixo tecnológico, como computadores,
como baterias de celulares. Hoje, quantos celulares? Existem mais celulares do que a população do Brasil. E ainda não existe definição. Com certeza, esse material vai todo para o aterro sanitário. E são feitos de metais pesados que contaminam o solo. Iguatu tem um lençol freático raso. Com a construção desse aterro, que está quase 90% construído, com certeza vai contaminar o solo. E dentro, em breve, talvez 2, 3 ou 4 anos, está todo o solo, todo o lençol freático de Iguatu sendo contaminado. Isso é o maior crime ambiental, é a pior herança que nós poderemos deixar para os nossos filhos. E eu estou aqui de posse de uma sentença, de uma ação civil pública, que foi dada pelo juiz de Iguatu, juiz de direito de Iguatu, onde ele diz, tudo isso que eu estou dizendo não é invenção minha, não é denúncia vazia, eu estou trazendo documentos que comprovam isso aqui. Documentos, para quem quiser ver, a imprensa, se quiser ver, está aqui documentado em vários processos judiciais. E aqui o que é que diz? Ação civil pública. Alega em síntese que os textos da Centro de Apoio Oriental do Meio Ambiente, da Procuradoria-Geral da Justiça, identificaram graves problemas de ordem técnica e social na construção do aterro da cidade de Iguatu. Aduz que o aterro que está sendo construído é um local de alagamento intermitente, com lençol freático superficial, distante 60 metros do complexo de proteção social à criança e ao adolescente. Vocês imaginem só um aterro sanitário construído a 60 metros de um lugar onde cuida de criança e adolescente. E 4,6 quilômetros do aeroporto local. E havendo a rejeição do município. Aí o que é que ele diz? A prova produzida no auto é essencialmente técnica. O primeiro foi feito pelo IBAMA. O que é que o IBAMA diz? Analisando a prova, o que é que o IBAMA diz? Que o aterro sanitário de Iguatu, foi construído numa área conhecida por Sítio Julião, por ser banhado por lagos do mesmo nome, e o registro fotográfico em anexo comprova que é uma área alagável de forma intermitente, apresentando com lençol freático raso, portanto, inapropriado para o destino. Isso aqui é que diz o IBAMA. Mas vamos ver o que é que diz o NAT, técnico do Núcleo de Apoio Técnico da Procuradoria-Geral da República, da Justiça. Interfere-se que a área escolhida para implantação do aterro sanitário do município de Iguatu não atenda a determinados critérios, principalmente de ordem técnica, o que inviabiliza dessa forma o projeto. Com vistos, o IBAMA e o NAT chegaram à mesma conclusão. O terreno onde está situado o aterro sanitário do município de Iguatu apresenta lençol freático raso, está sujeito a alagamento intermitente, portanto, inviável para esse tipo de empreendimento. Aí, o que é que diz ainda aqui o juiz? Comparando a conclusão dos laudos técnicos produzido por ocasião da apresentação inicial, como os produzidos constatações, facilmente se constata uma enorme divergência quanto ao critério técnico de ser ou não ser ao alagamento. Aí o que é que diz o juiz? Afinal, o aterro onde está sendo, o local, o terreno onde está sendo construído o aterro sanitário é ou não é alagável? Para saber quem está falando a verdade, por se tratar de um critério que pode ser constatado através de visão de qualquer pessoa comum, determinei e realizei inspeção judicial in loco, acompanhado de vários técnicos. O juiz pessoalmente foi ao aterro sanitário de Iguatu e constatou. Chegamos à seguinte conclusão: o aterro sanitário de Iguatu foi construído numa área conhecida como Sítio Julião, banhado por lagos do mesmo nome, e, como diz, o registro fotográfico de área alagável de forma intermitente, apresentando-se com lençol freático raso, portanto, inadequado para o destino. Aí aqui continua.
como o aterro de sanitário de Iguatu está sendo... Aqui é o que diz o juiz. Não sou eu que estou dizendo. Aqui é a sentença do juiz, o relatório do juiz. Como o aterro sanitário de Iguatu está sendo construído dentro de uma lagoa, conforme constatei em loco, os problemas assim se tornam inevitáveis. Ao que é que ele diz? Por tais razões, conclui-se que a renovação da licença de instalação no 98/2009, expedida pela SEMASSE, foi concedida em desacordo com a legislação ambiental permitente, motivo pelo qual deve ser declarada nula de pleno direito. Por conseguinte, o município de Iguatu deverá ser proibido de continuar a construção do aterro sanitário no sítio Julião. Porém, aí aqui diz, decisão liminar. Aí no final ele diz, proíbo o município de Iguatu a construir o referido aterro sob pena de pagar multa diária de R$10.000 incidente sobre a pessoa física do seu gestor. Condeno de forma solidária o município de Iguatu e a SEMASSE ao pagamento das custas e despesas processuais. Extraia-se cópia da decisão e do parecer técnico, remeta-se ao Ministério Público para a apuração do eventual crime de falsa perícia praticado por peritos subscrito desse parecer técnico. Então, isso aqui é uma sentença do Dr. José Batista de Andrade com relação ao aterro sanitário de Iguatu. Então, quando eu venho para essa casa fazer uma denúncia, eu venho com provas, com sentenças, com coisas que podem ser constatadas por qualquer parlamentar, ou por qualquer pessoa que queira ver. Gostaria de dar uma parte ao deputado Agostinho Moreira. Deputada Miriam Sobreira, foi lamentável o comportamento do deputado Osmar Baquite na nossa audiência para tratar dos licenciamentos ambientais em Iguatu. Era e continua sendo, denúncias sérias, graves, que devem ser levadas ao conhecimento de todos, do que vem ocorrendo no município de Iguatu. O prefeito de Iguatu, salvo engano, o prefeito Agenor Neto, pelo visto, quer fazer o desenvolvimento a qualquer preço. Quando hoje as regras, as leis, os ordenamentos jurídicos não permitem mais o gestor querer fazer empreendimentos à maneira que ele quer. Precisa se respeitar, não se admite em hipótese alguma aterrar uma lagoa para se fazer um conjunto habitacional. Eu já vi isso aí há 20 anos atrás, hoje não é possível. Essas pessoas que estão fazendo isso devem ser multadas, pagar uma indenização grande ao Estado, ao município que sofreu esse tipo de agressão. Agora, a Assembleia Legislativa, que coloca as suas comissões à disposição da população de um modo geral para discutir todos os problemas, foi tolhida, barrada, obstruída pela ação do deputado Osmar Baquite, que é lamentável dizer isso. Infelizmente, o deputado, ele não permitiu o diálogo, a discussão na nossa comissão. É um fato que eu vou levar ao presidente da Assembleia Legislativa, que eu considero, reputo, uma situação grave, porque parlamentar nenhum nesta casa tem o direito de obstruir o trabalho de uma comissão. Era a comissão da qual eu sou presidente e não vou admitir hipótese alguma. A discussão tem que ser feita, considerando as denúncias feitas, que são denúncias com documentos, com sentenças de embargo de obras, devem ser levadas novamente a efeito nesta casa, a fim de que essa casa possa permitir que as pessoas que vêm do interior, com as suas denúncias, tenham o direito de ter voz, ter o direito de se pronunciar, ter o direito de denunciar e se manifestar da maneira que é para ser. Então fica aqui o meu repúdio. Eu não tinha ainda me manifestado, que eu estava esperando primeiro conversar com o presidente desta casa, mas em virtude de Vossa Excelência já ter se manifestado e colocado, esse é meu posicionamento como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Não vou admitir jamais alguém vir aqui com
com picuinhas, querendo defender prefeito A ou B em detrimento do meio ambiente. O meio ambiente está acima de qualquer discussão política, de qualquer politicagem, de qualquer briga política. Então nós estaremos aqui sempre. Nós vamos tentar fazer uma outra audiência, ou aqui, ou em Iguatu, para mostrar ao prefeito de Agenor Neto, que é preciso desenvolver o município, mas com responsabilidade. Se quer desenvolver, mas desenvolver de maneira sustentável, com os licenciamentos, porque pela sentença do juiz de Iguatu, colocou-se em suspensão um órgão que eu reputo ser sério, que é a SEMASSE. O laudo da SEMASSE está sendo colocado em dúvida, inclusive o juiz pede providências para que sejam adotadas providências para que a SEMASSE se explique melhor sobre o laudo que se contrapõe aos laudos da Procuradoria-Geral de Justiça e do IBAMA. Então isso é grave e eu parabenizo Vossa Excelência pela manifestação na manhã de hoje. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e dizer que nós chamamos todas as pessoas envolvidas. Aqui nós íamos fazer uma discussão para que nós pudéssemos fazer encaminhamento. O deputado Carlos Mano Marques pediu uma parte. Deputada Miriam Sobreira, a senhora sabe muito bem que nós conhecemos a história dos déspotas do Iguatu. Essa história não é de agora. O que está faltando, e a senhora está trazendo para o debate, é o equilíbrio do que é que a sociedade realmente vai tirar de saldo positivo. Se é aterrar mananciais para construir lotes, valorizar esses lotes, muitas vezes valorizando, protegendo, fazendo patrimonialismo com segmentos do comércio, com segmentos da sociedade do Iguatu, ou se é preservar o verde, a ecologia, a sustentabilidade, enfim, essa pauta que é uma pauta de primeiro lugar no mundo todo. Isso não é coisa do Ceará e do Iguatu, não. A pauta do verde, do ecologicamente correto, do respeito aos mananciais, a questão da seletividade do lixo, enfim, todos esses casos que são discutidos nos principais fóruns, parece que o Iguatu está fora dessa esfera, está fora dessa agenda, está fora dessa ética, a ética do verde, da proteção ambiental. E eu parabenizo a senhora por levantar essa questão e parabenizo também o deputado Augustinho pela veemência como ele se coloca. E eu vou aqui falar com toda tranquilidade. O prefeito do Iguatu é inclusive do PMDB, é do meu partido, mas eu não posso, como a minha amiga Inês Arruda, pessoa que eu tenho um afeto, carinho, bem-querer, é também do PMDB, mas eu jamais iria concordar com a deputada Inês se ela estivesse trabalhando na Caucaia contra os princípios ativos da cidadania. Não é porque é do PMDB, deputado Boésio, que eu vou dizer que a administração do Agenor Neto, ela é correta neste ponto de vista. Tem muita coisa positiva, tem muitas assertivas, concretas e fecundas, mas do ponto de vista da proteção ambiental, da legislação, há realmente um certo despotismo por parte do prefeito. Era essa uma parte que eu tinha para Vossa Excelência. Eu agradeço a parte do deputado Carlos Manos, até porque, deputado, a construção de casas em cima da Lagoa do Cocobó é de uma empresa particular, da Emil. Ela simplesmente resolveu aterrar a lagoa e fazer casas para ser vendidas. Inclusive, a Caixa Econômica já foi notificada e essas casas não podem ser financiadas pela Caixa Econômica. E o IBAMA aplicou uma multa de 20 mil reais. Então, isso é coisa que a gente está trazendo. E outra coisa, em qual lugar do mundo se constrói um aterro dentro de uma lagoa, né? Isso a gente preocupa, é muito preocupante. Então, isso era que a gente ia fazer na comissão, ia discutir, ia ouvir a SEMASSE poderia ter as suas explicações. Íamos fazer algum encaminhamento. Inclusive, um dos encaminhamentos era o tombamento, nós vamos trabalhar para isso, o tombamento das lagoas de Iguatu, até porque o prejuízo ambiental é muito grande. Mas, agora,
existe outra preocupação muito grande. Quando eu vi a deputada Eliane Novaes fazendo um pronunciamento sobre corrupção, eu acho que a corrupção ela tem que ser denunciada por todas as pessoas, denunciada por todos que estão nessa casa, pela sociedade, porque só assim nós poderemos combater a corrupção. Que a presidente Dilma acenda uma vela de esperança para que esse país realmente saia dessa corrupção. E uma das coisas que me preocupou, além da questão ambiental do aterro sanitário de Iguatu, é que esse aterro também foi utilizado 5 milhões. 5 milhões do dinheiro público de Iguatu foi utilizado no aterro, com 90% já construído. E eu gostaria de saber quem é que vai pagar essa conta, porque a doutora Sheila Pitombeira, que é procuradora ambiental, ela disse que esse aterro não vai ser construído, até por questões técnicas mesmo. Não existe como ser construído um aterro dentro de uma lagoa. E desde o início que vinha dizendo, IBAMA, NAT, Ministério Público, dizendo que não podia ser construído. E conseguiram fazer 95% do aterro. 95% do aterro, e quem é que vai pagar essa conta? Esses 5 milhões, como é que vai pagar? Como é que vão ser ressarcidos para Iguatu? Uma comunidade pobre, que precisa realmente do aterro sanitário, que tem um lixão que é uma vergonha, mas que não tem como utilizar esse aterro, porque foi teimosamente construído numa área onde não poderia ser construído. E, paralelo a isso, ainda tem uma denúncia muito grave com relação ao aterro sanitário de Iguatu. O Ministério Público Federal promove uma ação por ato de improbidade administrativa na construção do aterro sanitário. Foi uma investigação de 8 meses, realizada pela Controladoria Geral da União, da Polícia Federal, do Ministério Público, que possivelmente mostra um grande esquema de corrupção, inclusive com a descoberta de uma operação criminosa na cidade de Iguatu. É isso que a gente está dizendo. Olha, o Departamento de Polícia Federal, em cumprimento à ordem judicial, iniciou trabalho investigatório de inteligência mediante o monitoramento telefônico de algumas pessoas possivelmente envolvidas no cometimento de crime de formação de quadrilha, falsificação de documento público, peculato, frustração de caráter competitivo de licitação e fraude de licitação. Eu gostaria de dizer também que essa denúncia, que no aterro sanitário de Iguatu foi utilizado 5 milhões e 3 milhões foram, não tem como dizer, foram desviados. Isso aqui também não é uma denúncia minha, não. A razão do aterro sanitário de Iguatu ter sido construído, porque a área era a área onde se gastava menos. E se podia tirar mais dinheiro. Aí aqui a gente tem todo um processo da Justiça que foi feito pelo Ministério Público Federal, junto com a Polícia Federal, de 8 meses, que quebraram o sigilo telefônico, quebraram o sigilo bancário e está aqui todo o resultado do processo, onde, no final, 3 milhões e 667 mil estão bloqueados dos bens do prefeito em função dessa denúncia. É uma denúncia que diz detalhamento das irregularidades. Primeiro, frustração de caráter competitivo da licitação. Licitação com carta marcada. Terceiro, a impunidade está tão grande no Brasil, que as propinas das licitações eram pagas com cheque nominal, conforme a quebra de sigilo bancário. Aí por aqui vem uma série de coisas. Superfaturamento da obra de aterro sanitário, primeira etapa, duplicidade de convênio, montagem de processo de convênio paralelo, superfaturamento das obras do aterro sanitário, segunda etapa. E é tão interessante, aqui é todo um processo da Polícia Federal, inclusive com questões de ligações telefônicas de um para outro, de funcionário da Prefeitura com funcionário de outros órgãos. Está tudo aqui escrito, tudo aqui que eu estou denunciando está aqui no processo da Polícia Federal,
do Ministério Público Federal. É tão interessante que eu vou citar só um exemplo para vocês. Teve uma estrada de acesso ao aterro sanitário de Iguatu. Essa estrada recebeu dinheiro 3 vezes. E quem achar que eu estou mentindo, pega o carro e vai olhar, não foi construída. Nenhuma vez ela foi construída. Ela teve uma licitação de 927.150 para ela ser feita com pissarra. A mesma estrada teve uma licitação de 430 mil para ela ser feita com pedra tosca. E o que é que diz aqui no final o Ministério Público? Nada disso foi feito. Comprova o superfaturamento e nada disso foi feito. Nem estrada em pedra tosca, nem estrada em pissarra. O que é que de fato tinha lá? Uma estrada que foi feita, patrulhamento do terreno, que já tinha sido beneficiado lá no projeto inicial. Então a gente também aproveita, já que está sendo cometendo esse crime ambiental no Iguatu. A gente também aproveita o dia 15 de novembro, que está aí o Brasil combatendo a corrupção, com os nossos jovens aí tomando a frente, que é uma coisa muito boa. A juventude foi a mais prejudicada no esquema de corrupção, no esquema criminoso de corrupção que existe no Brasil. A gente aproveita para fazer essa denúncia também. Que o senhor prefeito municipal de Iguatu tem bens sequestrados em disponibilidade pela Justiça Federal, que dá a causa o valor de mais de 3 milhões. Então é isso que a gente denuncia, é isso que a gente decide. E quem achar que é denúncia política, que é alguma coisa, eu estou com os 3 processos aqui e coloco à disposição de quem para analisar. Processo do IBAMA, processo do Ministério Público Federal, com 8 meses de investigação de Polícia Federal e Ministério Público Federal, e sentença do senhor juiz de Iguatu. Então, eu espero que, apesar de não ter tido nenhum encaminhamento na comissão do deputado Augustinho Moreira, que a gente continue e que realmente Iguatu seja socorrido, além de crime ambiental, vários crimes de corrupção. No Iguatu, aqui, como diz o Ministério Público Federal, criou-se, foi uma organização criminosa, não foi nenhuma quadrilha.